Não disse que era rapidinho, era só você clicar lá e já que voltava aqui? Estamos aqui de volta. Nós vamos entender mais um pouquinho sobre história e vamos começar, aliás, continuar na página 418 com a nossa segunda parte da nossa aula de hoje. Então vamos entender um pouquinho sobre doutrina anglicana. Pessoal, pensa na Inglaterra. Pensou aí na Inglaterra, toda aquele glamour da Europa e etc. Inglaterra. Nesse momento, a Inglaterra estava passando por algum desentendimento com a monarquia. A monarquia e a Igreja Católica estava dando atrito entre as duas ali. Não estava combinando muito, não. Por quê? Vamos descobrir agora. O rei Henrique VIII, ele estava querendo tomar posses da Igreja Católica em território europeu. Ah, professora, eu já lembrei agora, porque a Igreja Católica tem muitas terras nesse momento, né? Ela era grande proprietária de terras. Então o rei Henrique VIII estava querendo, pegar as terras da Igreja Católica, né? Daquele território da Inglaterra. Por isso que as ideias de Martinho Lutero agradavam tanto o rei Henrique VIII. Então o rei Henrique VIII amava as ideias de Martinho Lutero. Mas por que, professora, que ele gostava das ideias de Martinho Lutero? Porque Martinho Lutero estava contra a Igreja Católica, né? Não, estava criticando a Igreja Católica. E já que o rei queria pegar as terras da Igreja Católica, então ali era uma ajuda, né? Então quanto mais crítica que a Igreja Católica recebia, mais força quem tinha? O rei Henrique VIII, lembrando que o rei Henrique VIII é a monarquia, né? A família real, né? A família imperial, tá? A família real é melhor. Quanto mais a igreja fosse criticada, mais fácil seria para o rei tomar essas terras da Igreja Católica. Em 1534, não precisa decorar a data, eu só estou falando para você ter uma noção. Em 1534, qual que é a data? 1534, ocorreu uma criação de uma nova igreja na Inglaterra. O que, professor, agora deu um nó na minha cabeça? Uma nova igreja na Inglaterra? Sim, uma nova igreja na Inglaterra. O rei Henrique VIII, o que ele fez? Ele pediu para o Papa que anulasse o seu casamento com a Catarina de Aragão. Então, o rei Henrique VIII era casadinho, tudo bonitinho com a Catarina de Aragão. Os dois lá, tudo bem, mas chegou uma hora que o rei falou assim, ô Papa, me dá aí a anulação do meu casamento com a minha esposa, que eu não quero mais ficar casado com ela, não. Então, o que o Papa respondeu? Meu filho, não, você não vai ficar, eu não vou dar autorização para você fazer a anulação do seu casamento com a Catarina de Aragão, não. Então, o que o rei fez? Ele reuniu todo o parlamento. O rei ficou muito furioso. O rei Henrique falou assim, você não vai fazer a autorização da anulação do meu casamento? Então tá, espera um pouquinho aí. O que ele fez? Ele reuniu todo o parlamento da Inglaterra. O que é o parlamento? É as pessoas que decidiam as ideias políticas que estavam ali naquele momento. Reuniu todo o parlamento da Inglaterra, rompeu com as relações com a Igreja Católica. Agora a monarquia e a Igreja Católica estava separada. Antes estavam unidas, uma apoiando a outra. Agora o rei Henrique falou assim, eu não apoio mais a Igreja Católica. Não apoio de jeito nenhum. Já que o Papa não autorizou a anulação do meu casamento, então eu vou romper as relações com a Igreja Católica. Pronto. Agora as duas estão separadas. A monarquia não tem nada a ver mais com a Igreja Católica. Ela não apoia mais a Igreja Católica. Após esse rompimento que a Igreja Católica, que o rei Henrique fez com a Igreja Católica, ele fez o seguinte, ele fundou a própria igreja, uma igreja chamada anglicana. O rei Henrique VIII passou a ser chefe dessa igreja anglicana. Com isso, pela atitude do rei Henrique VIII, o que a Igreja Católica fez? Excomungou o rei Henrique VIII. Lembra o que eu expliquei já para vocês? O que é uma pessoa que foi excomungada? É uma pessoa que foi expulsa da Igreja Católica. O rei também confiscou os bens da Igreja Católica e distribuiu boa parte desses bens para a nobreza e para a burguesia.
em toda a Europa havia pessoas se convertendo ao protestantismo, porque agora o catolicismo estava entrando em crise, né? Porque as pessoas estavam criticando a Igreja Católica, então muitas pessoas estavam se convertendo ao protestantismo. Alguns governantes, né? Lembra que eu falei para vocês que alguns governantes ficavam responsáveis por administrar uma região? É a mesma coisa que um governador estava administrando aquela região. E esses governantes, né, dessas regiões, alguns se convertiam ao protestantismo. Mas a população não se convertia ao protestantismo, continuavam católicas. E o que começou a acontecer? Começou a serem perseguidas essas pessoas que não estavam se convertendo ao protestantismo. Então as pessoas começaram a fugir dessa perseguição. Aí eu não vou me converter ao protestantismo, ao anglicanismo, né, que é a igreja agora que a Inglaterra estava acontecendo, que era oficial a igreja da Inglaterra. Claro que tinha igreja católica, mas agora tinha uma outra igreja chamada anglicana na Inglaterra. Então as pessoas que não estavam se convertendo a igreja anglicana estavam sendo perseguidas. E o que essas pessoas fizeram? Ficaram lá paradinhas, lá esperando eles serem perseguidos? Olha só, farinha Anitta. Eles ficaram fora disso e perna para quem tem. Tchau, tchau, tchau. E essas pessoas começaram a fugir para onde? Principalmente para a América. Claro que não é somente na América, né? Outros destinos também. Mas, inclusive, na América eles estavam fugindo dessa perseguição. Vamos agora na página 420 no Pratique? Vamos fazer juntos? Olha só, na página 420 tem a número 13. O que você vai fazer na número 13? Você vai ler a pergunta e colocar a sua opinião. Se os líderes religiosos influenciam na vida das pessoas. Será que os líderes religiosos, eles influenciam na vida das pessoas? É a sua opinião. Sim ou não e por quê? 14. Você vai ler a pergunta e vai colocar a sua opinião se as pessoas têm o direito de escolher uma religião. Se sim, por quê? Se não, por quê? Então, as pessoas são livres para escolher uma religião que quer? Então, você vai ter, sim, professora, é livre. Aí você vai colocar o porquê. Não, professora, não é livre. Então, você vai colocar o porquê. 15. Você vai ler a pergunta, lembrando que você tem que ler a pergunta para conseguir entender, para conseguir fazer a resposta. E vai colocar a sua opinião sobre a pergunta da número 15. Não tem como eu ficar repetindo, porque é uma opinião sua, eu não posso interferir na sua opinião. Pessoal, acabou a segunda parte da nossa aula de hoje de história. Espero você daqui a alguns segundinhos. É só questão de você terminar essa atividade e já enviar para mim e já entrar no próximo link para nós terminarmos com a terceira parte e finalizar. Até daqui a pouco, até daqui a alguns segundinhos. Tchau, tchau!